Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para mais um programa Personagem de Proteção, que nessa edição vai entrevistar João Cândido de Oliveira, um pesquisador da área de segurança e saúde do trabalho, que por muitos anos atuou na Fundacentro em Belo Horizonte e fez pesquisas muito interessantes nessa área. Um dos trabalhos que ele desenvolveu foi a implantação do mapa de risco no Brasil. Não perca essa entrevista. Olá, João Cândido, é um prazer estar aqui com você, muito bom revê-lo. Eu queria então agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no Personagem de Proteção para falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua carreira profissional, seu trabalho junto à área de segurança e saúde no trabalho. Ô, Guzmão, o prazer é meu. É um prazer enorme estar falando com você. A nossa relação com a proteção já vem de muitos anos, desde quando você fundou, criou o seu trabalho, e a gente vem rodando, já lidando com segurança e saúde no trabalho. Este ano nós completamos 48 anos. É um tempo razoável. Desses 48, eu tenho 2 anos de iniciativa privada, trabalhei em empresa, depois quase 30 anos na Fundacentro, e por último, depois de aposentado, já há 18 anos de aposentado, nós estamos lidando, continuamos com a mesma tarefa, mas agora especificamente com pesquisa de cultura de segurança e saúde no trabalho. Então, é um prazer enorme voltar a ter contato com você e com os leitores da revista. Que legal, João Cândido, que bom ouvir. Eu respeito muito o seu trabalho, eu tenho uma admiração muito grande pelas pesquisas que você desenvolveu. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que você fez, mas vamos começar lá atrás, na sua origem, né? Você fez história, né? Estudou história. Fiz. Por que estudou história e por que caiu na área de segurança do trabalho? Vamos começar por aí, que eu acho que as pessoas vão entender essa maluquice aí. Primeiro eu comecei a vida universitária fazendo matemática. Aí, depois de já no segundo para o terceiro anos de matemática, eu vi que não era bem aquilo, lidar com aquela quantidade de números, com cálculo, aquela coisa toda, não era bem isso que eu queria, não. E aí eu mudei de curso, fui para o curso de História, e teve um período que eu acumulava História e Filosofia, depois eu fiquei com o curso de História, e para mim o curso foi uma beleza, porque para nós podermos entender melhor as relações de trabalho no Brasil, como é que essa coisa, a origem escravista, todo esse processo de história e relação de trabalho, o curso de história me ajudou muito. E na sequência, quando eu acabei o curso de história, eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho e fui trabalhar na área. E 2, 3 anos depois eu entrei para a Fundacentro e lá eu fiquei quase 30 anos. Foi uma experiência extremamente rica e que nós podemos conversar como é que foi o início dessa jornada. Legal, muito bom. Isso no início da década de 70. 70, então. A Fundacentro estava recém-criada. Eu entrei para lá em 1977. Então, nós tínhamos muito pouca coisa naquela época. Imagino. A Fundação estava no início, então nós começamos, foi um período em que ela dedicava exclusivamente a estudos, preparar os quadros da área de medicina, da área de higiene ocupacional, de engenharia, da área de ensino. E eu tive a sorte de trabalhar nas duas áreas, na área de segurança e saúde, e principalmente na área de ensino.
Então, foi uma jornada longa, depois de uns 4, 5 anos, é que nós começamos as primeiras publicações mais práticas de segurança e saúde no trabalho. Porque até então, o que a gente fazia era estudar a literatura disponível. Então, tinha muita coisa que veio da França, que veio da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, da OMS, e principalmente da Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, da FITIM. E aí nós começamos a juntar esse material todo, e depois de um tempo de leitura exaustiva desse material, é que nós começamos a produzir material específico da realidade brasileira. Aí, cada um no seu ramo de atividade, além do trabalho desenvolvido na própria Fundacentro, nós começamos a trabalhar nos ambientes de trabalho, nas indústrias, e foi a partir daí que a gente começa a criar esse vínculo da fundação de pesquisa com os ambientes de trabalho, ter contato com o ambiente, com o sindicato, com organizações, tanto patronal como de trabalhador, e procuramos fazer com que a instituição fosse uma instituição de pesquisa, de ensino e pesquisa. Pouco envolvimento político, partidário, ou praticamente nenhum, porque segurança e saúde no trabalho, na realidade, nós estamos lidando com relação de trabalho, com relação capital e trabalho. E o papel da instituição, naquele momento, era um papel técnico-científico. E nós conseguimos trabalhar nessa linha aí por longos anos. A vida foi essa aí, irmão. Nós tivemos uma batalha danada e nós tivemos, no meu caso específico, nós começamos lá na década de 70, 77, e foi um período que a gente começou trabalhando, ensinando o trabalhador a colocar botina no pé. Não tinha nada. O que a gente tem hoje, comparado com esse período aí, 30, quase 40 anos atrás, foi uma história longa, de muita luta. A maioria dos trabalhadores, principalmente do setor de construção civil, trabalhava descalço, não aceitava usar capacete, queixava que a cabeça doía. E dentro da própria indústria, no ramo industrial, a segurança do trabalho era precária, extremamente precária. Eu, particularmente, trabalhei em fábrica que hoje não existe mais. Se só comparar as fábricas que nós trabalhamos há 40 anos aqui atrás, com o que existe hoje, não só em termos da indústria propriamente dita, mas também falando de segurança, saúde, de meio ambiente, não há elemento de comparação, não. Tem muita coisa ainda por fazer. A gente que trabalha o tempo inteiro dentro de empresa, nós vimos que ainda tem coisa demais por ser feita, mas se comparar o que tem que ser feito com o que já foi feito, não tem dúvida não que o caminho foi longo e já vai uma distância muito grande. Muito legal. Você aí em Minas Gerais tem um trabalho bem forte aí no setor da mineração, que eu acho que é um setor importante em Minas, né? Minas Gerais e toda a região. Aqui em Minas, o preponderante mesmo aqui em Minas são dois ramos, que na realidade um é segmento do outro, mineração, e aí mineração a céu aberto, minério de ferro. E nós trabalhamos em todas as empresas, não só de minério de ferro, mas também de metais não ferrosos, mina de ouro, de subsolo, e no segmento a siderurgia.
A siderurgia também aqui é bem ampla e foi um campo muito grande de trabalho para nós. A indústria extrativa mineral, a indústria de metalurgia, siderurgia, construção civil e indústria têxtil. Foi um outro têxtil, foi um outro ramo que nós trabalhamos muito e que também evoluiu muito de lá para cá. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, acho que vai ter outros assuntos, mas um assunto que eu acho importante a gente falar sobre o mapa de risco, né? O mapa de risco, você foi um dos responsáveis pela introdução desse conceito no Brasil a partir de uma experiência, acho que da Itália, né, que foi trazido. Você pode falar um pouquinho? Exatamente. De onde é que veio a ideia? Como é que foi feito o trabalho? Você e quem mais trabalharam nisso? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o mapa de risco, na realidade, foi uma experiência que, a princípio, ela não deixa de ter sido uma experiência extraordinária. Nós tivemos contato com o mapa de risco através de um trabalho que uma profissional daqui de Minas, chamada Raquel Rigoto, uma médica que, na época, trabalhava na área de medicina preventiva da Universidade Federal. Depois veio a ser secretária, né? Depois ela veio a ser secretária de Segurança e Saúde do Trabalho, né? Brasília. Isso, depois ela chegou a ser secretária. Hoje ela é professora da Universidade Ceará, né? Federal lá no Ceará. Ela vinha participando de alguns seminários e ela teve contato com um grupo que estava trabalhando essa questão de mapa de risco. Movimento sindical e mesmo área de proteção ao trabalho, de um modo geral, desenvolvido na Itália. E aí ela trouxe esse material, nós analisamos esse material, eu, a Dalva, e mais um outro grupo aqui, Elizabeth Lauá e uma turma da Universidade Federal. E a gente lá da Fundacentro, fizemos um estudo, eu arranjei uma pessoa, um italiano, que terminou fazendo a tradução do material para nós, e a partir daí nós começamos a experimentar esse material em algumas empresas que a gente tinha um vínculo saudável, nós não tivemos dificuldade nenhuma, e começamos informalmente a trabalhar com mapa de risco. Então, na realidade, quando o mapa de risco transformou-se numa orientação já mais legal, a gente já estava trabalhando com ele já uns 3 anos antes dele ser colocado como exigência, a partir dos anos, no início da década de 90. Então, foi assim que nós tivemos contato com o mapa de risco. Foi uma experiência, de certa maneira, extremamente interessante e que a gente depositou uma esperança muito grande com o advento da experiência, principalmente no que tange à inclusão dos trabalhadores. Fazer com que o mapa de risco era, sem dúvida, eu não sei hoje, acho que ele não representa mais o que representava no início, mas, de certa forma, foi a primeira experiência de inclusão dos trabalhadores nas políticas de segurança e saúde no trabalho. Foi um trabalho extremamente interessante. Nós fizemos isso aqui principalmente no setor de siderurgia e metalurgia. Foi no momento em que a gente aproveitou o movimento sindical, que aqui em Minas, naquela época, era um movimento forte, e começamos a fazer uma pregação que a segurança do trabalho não podia ser desenvolvida do ponto de vista unilateral. Não poderia ser uma
iniciativa exclusiva da empresa, de parte da empresa, porque se fosse dessa maneira, o aproveitamento e a inclusão dos trabalhadores terminava sendo pequena e o resultado não era o esperado. Aí começamos a promover uma série de encontros de representação de sindicato patronal com sindicato de trabalhadores. Esse, na minha opinião, foi o momento mais rico do trabalho. Foi um momento em que não havia ainda posso dizer, uma politização de um lado ou do outro, e a partir daí a gente conseguiu fazer alguma coisa, fizemos um mapa com a participação do trabalhador em várias empresas, e a partir de um determinado momento, com a abertura política, e já aí nos anos, já na década de 80, já no final da década de 80, 90, quando a gente começa a perceber que os movimentos políticos, com a partir da abertura política, na década de 90, início dos anos 2000, aí nós começamos a ter um problema com o mapa de risco, que era a relação capital-trabalho, no que diz respeito aos conflitos trabalhistas, começando a respingar na experiência que a gente estava querendo trabalhar e desenvolver, e foi um período também que aí no final, já nos anos 2000, a partir de 2003, eu saí da Fundacentro, me aposentei e não tive mais contato com o mapa de risco. Aí já é uma outra história que, se tiver oportunidade, a gente pode conversar. Mas o mapa de risco, o conceito dele é fantástico, porque na verdade é um método simples de identificação de riscos, né? E o trabalhador facilmente, obviamente não vai detectar todos os riscos, mas ele percebe os principais riscos e já começa a desenvolver uma espécie de cultura de segurança, né? O problema nosso, viu, Guzmão, é que eu não conheço, eu que trabalhei esses anos inteiros, bem mais de 40 anos lidando na área de segurança e saúde no trabalho, não conheço nenhuma experiência que pudesse produzir melhores resultados do que o mapa de risco na concepção original dele. O problema do mapa de risco é que a inclusão dos trabalhadores, ela foi a tentativa de incluir os trabalhadores nas políticas de segurança e saúde no trabalho, seguindo o modelo italiano, que era um tripé. De um lado, os trabalhadores no ambiente de trabalho, do outro lado, a representação patronal, e do outro lado, o sindicato apoiado, o trabalho sindicato, que já fora dos ambientes de trabalho, com a Procuradoria de Justiça. Aí você tem lá na Itália essa experiência, naquela época, muito consolidada. Os sindicatos tinham uma aproximação muito grande com as Procuradorias de Justiça, Procuradoria do Trabalho. Então, essa experiência que veio de lá para cá desse jeito, no princípio, antes da participação do sindicato, envolvendo principalmente o Ministério Público do Trabalho, a experiência, a receptividade de lado das empresas, de algumas empresas, era muito boa. Mas a partir do momento que a abertura política foi se acentuando, em que a liberdade de expressão foi ganhando corpo, os sindicatos foram ganhando espaços, e principalmente com o advento do governo petista, nós tivemos uma dificuldade muito grande nos ambientes de trabalho a abrir as portas para que pudéssemos fazer com que o mapa de risco
pudesse cumprir o seu papel. Mas, de qualquer maneira, mesmo com essas dificuldades que vieram depois, o que nós estamos fazendo hoje, o que eu faço hoje, que é uma outra experiência que inclui o trabalhador nela, nós não teríamos espaço para fazer o que eu venho fazendo já há mais de 15 anos, se não tivesse sido a experiência, não tivesse tido a experiência do mapa de risco. Porque o mapa de risco era uma forma singela, simples, de participação do trabalhador a partir do seu olhar. Não tinha que quantificar nada, era um trabalho feito à base de qualificação. O trabalhador o mapa de risco ele tinha aquelas categorias, categorizava os riscos e terminava simbolizando com cores. E a partir daí, a conversa do trabalhador que ia falando que aquele risco era mais intenso ou menos intenso, que tinha uma intermediação ou era de baixo impacto. Então, essa ideia que nós temos hoje, que a gente trabalha hoje com outras experiências, já mais a partir da OHS, AS 18001, e hoje com a evolução dela, se não tivesse tido a experiência do mapa de risco, poderíamos estar trabalhando, não tinha dúvida, mas seguramente com muito mais esforço do que o que a gente tem hoje, e essa experiência de inclusão dos trabalhadores, ela não teria acontecido se não fosse a experiência do mapa de risco. Fantástico. Eu acho que o mapa de risco, ele apesar de ser um instrumento bem simples, né, e de uma avaliação qualitativa, ele é uma questão técnica perfeita. Obviamente que a questão do conflito capital-trabalho às vezes prejudica, a questão política prejudica. Eu acho que talvez isso mandou perder um pouquinho a força que ele tinha, né? O papel do cipeiro é exatamente esse. Ele não é um técnico especialista, mas ele é um alertador de possibilidades de acidentes e doenças, né? Acho que nesse papel o mapa de riscos é perfeito, é um instrumento perfeito. E continua ainda na analisação. Vamos ver se a gente aprimora isso, né? Eu acho, viu, que o mapa de risco, hoje, com as experiências que nós vivenciamos aí ao longo dos anos, eu acho que ele tem espaço para ser aprimorado, e muito, mas é muito, não é pouco, não. Principalmente em duas vertentes. Um aprimoramento técnico, em que hoje a gente tem instrumentos para fazer a aferição de risco, a avaliação de risco, aonde passa pela identificação, pela avaliação do risco, que é esse cruzamento, severidade e probabilidade, que hoje nós temos ferramentas extremamente avançadas para poder fazer essa mensuração. No olhar do trabalhador. É uma coisa bem simples, não tem segredo nenhum. O avanço seria, ao invés de ser uma avaliação somente qualitativa, em que o trabalhador, ele próprio, sem instrumento nenhum, sem um referencial a não ser o conhecimento dele, a experiência dele, para definir a natureza, a gradação de um risco, a associação da experiência inicial do mapa de risco com o que a gente tem hoje disponível, não há dúvida que ele é uma ferramenta que eu acho que, passando por alguns aprimoramentos, não há dúvida não de que ele continua sendo uma ferramenta extraordinária de inclusão dos trabalhadores. Nós tivemos algumas dificuldades, as dificuldades maiores que nós tivemos, comparando com a CIPA, que a CIPA é uma organização
que tem origem na empresa. É a empresa que monta a CIPA, a despeito de haver uma eleição onde a representação dos trabalhadores ela é aberta, o trabalhador ele termina colocando lá quem possa ser eleito, mas, de qualquer forma, a CIPA ainda tem um grande controle de parte da empresa. Foi muito pouco a participação da representação dos trabalhadores, representação sindical dos trabalhadores. Nas atividades da CIPA foi muito pequena ao longo dos anos. Daí a longa vida que a CIPA teve, ela cumpre o seu papel. Eu acho que se ela teve um papel importante lá atrás, hoje a CIPA bem organizada, bem estruturada, ela tem um papel extremamente importante, fez muita coisa e continua fazendo, e é um grande aliado da classe dos profissionais de segurança e saúde no trabalho. O que deveria ter acontecido com o mapa de risco? O problema do mapa de risco é que o amadurecimento das relações de trabalho, capital-trabalho no Brasil, por nós termos vivido uma experiência escravagista por 350 anos, e a formação patronal brasileira não aconteceu do mesmo jeito que aconteceu na Europa, aconteceu na América do Norte. A influência das reformas luterana, calvinista, que terminaram dando um outro significado ao trabalho. Aqui no Brasil, nós não tivemos essa experiência, não passamos por essa experiência. Então, as dificuldades da relação capital-trabalho, a presença de um sindicato atuante, de um lado, e do outro lado, a representação patronal, aceitando essa representação como deve ser, foi muito difícil e continua sendo. E o mapa de risco ele foi enfraquecendo ao longo do tempo, porque na visão patronal de alguns segmentos ele foi ganhando um contorno político. E esse contorno político, o ambiente brasileiro não era ainda maduro, nós não tínhamos uma maturidade, como era o caso da Itália, para podermos desenvolver pacificamente uma atividade dessa natureza. Mas, de qualquer maneira, mesmo com as dificuldades que foram aparecendo ao longo do tempo, não tenha dúvida, não, que o mapa de risco ele cumpriu um papel. E para nós entendermos o papel que foi cumprido pelo mapa de risco, é preciso que quem vai entender melhor comece a trabalhar o processo educacional dentro das empresas, que é o papel que a gente está fazendo hoje, faz um levantamento, faz um mapa da cultura da segurança e da saúde do trabalhador nas empresas, e a partir daí nós conseguimos definir qual é o estágio de maturidade que ela está vivenciando. Classificamos esses estágios em 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que coincide com aquela visão de Bradley, que é o reativo, dependente, independente, interdependente. Nós pegamos a experiência de Bradley e construímos uma experiência própria nossa. E é a partir daí que a gente consegue mapear o nível cultural de segurança e saúde no trabalho das empresas. É a partir daí que você começa a perceber qual foi a importância do mapa de risco. Porque quando a gente começa a trabalhar com os trabalhadores, para poder avaliar a natureza de um risco, se ele é um risco de um potencial alto, intermediário, se ele é baixo, a natureza dele,
o trabalhador remete imediatamente à experiência do mapa de risco, principalmente os trabalhadores que têm hoje 30 anos de empresa, 25, 30 anos de empresas. Os novatos não, porque as empresas estão trabalhando fortemente com outras experiências, trabalhando com o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, aonde a presença do mapa de risco terminou sendo muito pequena e, na maioria dos lugares, às vezes é desprezível, infelizmente desprezível. Mas quando a gente trabalha com um trabalhador que tem mais tempo de casa, principalmente o trabalhador do setor siderúrgico, metalúrgico, indústria química, a metalurgia de um modo geral, a gente resgata nos treinamentos, resgata nas experiências vivenciadas com os trabalhadores, o que foi vivido com o mapa de risco, e o trabalhador sabe de cor e salteado o que cada cor daquela representa, o tamanho das bolas, o que aquilo significa. E aí o que nós fazemos? Trazemos o mapa de risco para dentro da sala de aula, pegamos o que nós estamos trabalhando hoje, e quando você fala com um trabalhador que aquele risco ali é substancial, ou que ele é um risco catastrófico, o trabalhador consegue entender na medida que ele vê, bom, então isso aqui é essa bola grande aqui, então significa isso que você está falando agora. E aonde o mapa de risco não foi trabalhado da natureza como eu estou falando, você vai ter que trabalhar mais, insistir mais com os trabalhadores, para eles entenderem essas nomenclaturas da OHS, AS, que nós trabalhamos hoje. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse trabalho. Na verdade, você tem uma pesquisa fantástica junto às empresas, que começou, imagino, lá na Fundacentro, né? Essa pesquisa. Então, hoje você já viu milhares de trabalhadores, milhares de gestores, milhares de profissionais de segurança do trabalho, e eu acho que tem alguns diagnósticos aí para a gente começar a falar. Eu sei que você ainda não concluiu o trabalho, vai escrever um livro sobre isso, mas umas dicas agora a gente podia já passar sobre esse trabalho. Primeiro, quando é que ele começou, por que começou e em que estágio está? Vamos lá. Olha, em 1993, eu estava na direção da Fundacentro aqui em Minas Gerais e recebi um convite de uma empresa americana que veio trabalhar aqui no Brasil em dois grandes grupos, grupo de mineração, principalmente no setor mineral, que foi naquela época o Grupo Antunes, e posteriormente ampliou isso para algum segmento da Vale do Rio Doce. Eu saí da direção da Fundacentro, pedi uma licença de 2 anos e fui trabalhar com esse pessoal, que foi contratado pelo Grupo Antunes para desenvolver um trabalho, porque naquela época eles tiveram uma quantidade muito grande de acidentes fatais e, com base nas experiências da segurança e da saúde no trabalho até então desenvolvida, não estava conseguindo debelar. Então, contratam uma empresa americana chamada Arthur Deliro. Essa empresa ela é ligada àquele instituto lá da Califórnia, MIT, e esse grupo veio para cá e precisou de uma pessoa que tivesse duas coisas significativas que pudesse participar com eles no trabalho. Um razoável nível de conhecimento técnico na área de segurança e saúde no trabalho, e principalmente vivenciando a realidade brasileira, envolvendo a legislação brasileira, a cultura brasileira. Esse requisito, nas entrevistas que nós fizemos à época com os gringos, conseguiu ser preenchido. Ficamos uma semana de entrevistas
E aí é que o curso de História, de Filosofia, a formação básica minha me ajudou demais nesse momento. Trabalhando a cultura brasileira, as relações, a história de trabalho no Brasil. E a outra coisa era que tivesse experiência na área de ensino, porque o trabalho era dividido em dois segmentos. Um era identificação, era um mapa da cultura de segurança e saúde no trabalho, e a partir desse mapeamento da cultura, que era uma avaliação da cultura, aí aparecia o que é que precisava fazer. Precisava ampliar nas áreas técnicas, nos diversos segmentos, e transformar o que fosse gerado na área técnica em matéria de ensino, de educação, ora para gestores, ora para trabalhador. E foi aí que eu consegui trabalhar com eles durante 2 anos. A experiência do trabalho que nós trabalhamos hoje, que é cultura de segurança e saúde no trabalho, é, na realidade, um somatório de 2 experiências. Quando eu fui trabalhar com esse pessoal, eu já tinha mais de 20 anos de Fundacentro. Já tínhamos vivido uma experiência muito longa e estávamos trabalhando inicialmente com o mapa de risco a todo vapor, que já era em 93, e o mapa de risco entrou exatamente no início, em janeiro no início da década de 90. E do outro lado eu já somava experiência com ensino, porque o meu setor na Fundacentro era de ensino. E aí esses 2 anos foi uma experiência rica, porque a maneira desse pessoal fazer o mapeamento, não só da cultura de segurança, mas também o mapeamento dos riscos do ambiente de trabalho, seja riscos físicos, de qualquer natureza, ela é mais ou menos parecida com o que é feito com a OHS AS 18001. É mais ou menos naquela linha ali, só que é uma linha mais voltada para a realidade, na época, das pesquisas desenvolvidas lá no Instituto Americano. Esse grupo que trabalhou aqui no Brasil era um grupo pequeno, mas um grupo de alta qualificação. A maioria deles tinha PhD. E aí eu fui aprendendo, fui vendo, de um lado, aprendendo as técnicas de avaliação de cultura, as técnicas de avaliação de risco, de mapeamento dos riscos, e escrevendo isso, transformando isso num roteiro que pudesse atender a cultura brasileira, no estágio que nós vivíamos no início da década de 90. Aí, o contrato que eles tinham com o Grupo Antunes, naquela época, encerrou. Outros contratos que eles começaram a desenvolver, eu tive que sair porque eu tinha que voltar para o meu emprego, porque vencido 2 anos, se eu não voltasse, eu perdi o emprego, e eu não queria perder, porque eu já tinha bem mais de 20 anos de Fundacentro. Aí retomo as atividades da Fundacentro, mas aí eu dei continuidade estudando, aprimorando o material que seria utilizado depois que eu me aposentasse. E aí, quando eu me aposento, já aí no início do ano 2000, eu já estava com o roteiro pronto, já trabalhava as atividades normais da Fundacentro, cumpria os meus programas da Fundacentro, e trabalhando duro, final de semana, à noite, eu parei de dar aula exatamente para poder dar continuidade. Aí eu montei o manual, que é o Manual de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, a partir dessa experiência. E a partir daí nós começamos, não foi muito fácil,
Porque, veja bem, uma coisa é uma empresa americana que é conhecida no mundo inteiro vender um trabalho dessa natureza. E outra coisa é um profissional brasileiro que, embora conhecido, que eu já tinha tantos anos de Fundacentro, passei pela diretoria, e o mapa de risco foi uma oportunidade. Eu viajei o Brasil inteiro, eu e a Dalva viajamos o Brasil inteiro, fazendo uma pregação a respeito do mapa de risco. E com isso eu fui arranjando alguns lugares para experimentação. No princípio, a gente teve muita dificuldade com estatística, porque o trabalho tem um peso muito grande de estatística. A representação estatística da pesquisa, ela é fundamental. E aí eu arranjei uma pessoa, que era um professor lá da escola, que montou o banco para nós. Como é que esses dados, uma vez coletados, eles seriam processados para facilitar a análise deles? E aí, com isso, 2, 3, 5 anos depois do início dessa experiência, nós começamos a nem ter mais mercado, não ter agenda para poder atender o mercado, porque realmente o trabalho é muito interessante. Com essa experiência, Gusmão, nós já ouvimos em 8 ramos de atividades, 117, deixa eu ver aqui, 117 plantas industriais, de ramos de metalurgia, siderurgia, mineração, papel celulose, construção civil pesada, e vai por aí afora. A quantidade é enorme. Já ouvimos 154 mil trabalhadores, e é um trabalho que você aplica um questionário, é um questionário amplo, onde nós cobrimos nesse questionário praticamente o que você pensar em matéria de segurança e saúde no trabalho, do ponto de vista das nomenclaturas, do ponto de vista da cultura, do que é feito no dia a dia dos ambientes de trabalho, a gente consegue cobrir. Esse questionário nos dá uma cobertura de 400 variáveis. Então, praticamente, o que tem dentro dos ambientes de trabalho, em termos de segurança e saúde, do ponto de vista de gestão, a gente mapeia. E o mesmo questionário, escrito de uma forma diferente, a gente aplica para a representação patronal, que é a liderança das empresas. E liderança de empresa, nós já ouvimos 14 mil, quase 15 mil. E o pessoal da segurança do trabalho, eu tenho o último dado aqui já atualizado, passa de 4 mil. 4.500, 4.600, sendo que o grosso desse pessoal é técnico de segurança e engenharia de segurança. Mas também tem a área médica, a área de medicina, de psicologia, de serviço social. E aí o que acontece? Você aplica esses questionários, tem entrevista, tem avaliação de cumprimento de procedimento, que é o trabalho prescrito. Aí, abrindo um parênteses, para poder falar com você, foi uma das maiores riquezas do trabalho, foi a partir do momento em que nós começamos a fazer um confronto entre o trabalho prescrito e o trabalho que não é prescrito, o trabalho real, que é desenvolvido nos ambientes de trabalho. A vida real. A vida real. A vida real. A vida real é diferente do que as pessoas acham que deveria ser, né? Exatamente. Aí nós paramos, eu parei de aplicar o trabalho e ficamos 8 meses, o grupo nosso, eu e 2 engenheiros e um técnico de segurança que tem formação na área de administração, tem 2 cursos superiores, um cara bom, mas bom, para assumir de vista. E um dos engenheiros é meu filho, o filho mais velho, eu botei para estudar e exigi que estudasse. Depois que você estudar, você vem trabalhar comigo.
Não veio aprender aqui, não. Chega aqui com a bagagem, aí ele formou em engenharia, trabalhou numa empresa de consultoria estrangeira, trabalhou por lá como obra de construção pesada, depois veio e trabalhou na Vale do Rio Doce 8 anos, 10 anos, trabalhou na ArcelorMittal, que era a antiga Belga Mineira, lá ele trabalhou mais 5 anos, depois é que veio trabalhar comigo, e hoje ele é o pé de boi aqui do trabalho. Bom, mas o importante é que nós paramos de trabalhar e fomos estudar o que fazer diante desse desafio, trabalho prescrito e o trabalho real. Porque nessa altura do campeonato, nós já tínhamos dentro das empresas uma experiência muito grande de prescrição de trabalho a partir das experiências das ISO 9000 e ISO 14000. E essas referências, elas são prescritas, mesmo que não siga na risca, mas o trabalho ele não deixa de ter uma prescrição formal que tem que prestar conta para esses organismos aí de auditoria. E aí, como o trabalho nosso também precisava caminhar por esse terreno, porque, de alguma forma, ele tem uma alta espectro de trabalho prescrito, aí nós fomos estudar e desenvolvemos um trabalho para entender quais as dificuldades que o trabalhador brasileiro encontra para poder executar um trabalho orientado com procedimento operacional ou qualquer nomenclatura. A nomenclatura mais comum que a gente tem é procedimento de trabalho, ou procedimento operacional, ou uma regra prescrita de trabalho. A regra está definindo que o trabalho deve ser desenvolvido em passos sequenciais, de uma maneira, e o trabalhador executa o trabalho muito longe dessa prescrição. Ele segue, não é o que está no procedimento. A aprendizagem dele vem de uma aprendizagem de ver o outro trabalhador fazer, é a chamada aprendizagem de espelho. Ele aprende vendo o que o outro está fazendo, e o que o outro está fazendo, que ele vai aprender, tem pouca coisa a ver com o trabalho prescrito. E aí, o que nós tivemos que fazer? Parar, montamos um trabalho de fôlego, e hoje é o que as empresas mais absorvem no trabalho de cultura de segurança, é conciliar trabalho prescrito com trabalho real. E aí é que vem o papel da liderança. Tivemos que redesenhar, praticamente redesenhar, a partir das experiências que a gente tinha lá de trás, do papel de um líder, do papel de um gerente, do papel de um diretor, e mapeamos, fizemos um trabalho longo de prescrição formalizadas de atribuições, que começa com o diretor da empresa até o trabalhador lá embaixo, até o chão de fábrica. E a partir dessa experiência, com base na informação que a gente tem do nível de maturidade da empresa, a gente monta um planejamento de segurança e saúde do trabalho da empresa, aí com 10, 12, 15 variáveis, começando com mapeamento dos riscos, e tudo que vai fazer daí para frente, sendo feito para aumentar o nível de desenvolvimento cultural da empresa. Não é querer colocar atividade que só o terceiro estágio de maturidade, que na linguagem do Bradley chama de independência. Que independência significa, conforme Bradley, você não precisa mais mandar o trabalhador fazer o que ele tem que fazer, ele já sabe e faz conforme a orientação que ele recebe, seja prescrita
seja verbal. E quando não dá para fazer conforme as orientações e associada ao nível de conhecimento e experiência dele, ele faz uso da recusa-tarefa. E coisa curiosa, viu, Guzmão, que quando nós começamos a trabalhar recusa de tarefa, o trabalhador está trabalhando em risco grave e iminente. Ele tem o direito de dizer ao chefe dele que não dá para continuar aquele trabalho, porque senão pode acontecer um acidente grave. Quando nós começamos, o que a gerência falava? Que o trabalhador é nó cego, que ele é mais isso, que ele é mais... Não aceitava. E aí é um problema de cultura. Se você não trabalha a questão cultural, você não vai mudar a cabeça do gestor, não. E aí o que nós fizemos? Com base na descrição formal de atribuição da liderança, com base na atribuição lá de cima, da cúpula da empresa, atuando de cima para baixo e atuando de baixo para cima, você melhora o nível cultural de segurança e saúde do trabalho na empresa. Nós estamos trabalhando em ambiente que, no início, quando nós começamos a trabalhar nessa empresa, é um grupo que envolve aí 10, 12 plantas industriais. Acontecia entre 3, 4, nunca menos de 2 mortes por ano. Nós estamos trabalhando nesses mesmos ambientes de trabalho, com uma morte a cada 2 anos, ou às vezes tem planta industrial com 800, 1.200, 1.500 trabalhadores com área de alto risco, que é siderurgia, já com 4, 5 anos sem acidente grave. Morte, então, se morrer uma pessoa num ambiente de trabalho, nesses ambientes aí, o cara tem que prestar conta lá em cima. E se foi por negligência, por imprudência da gerência, de não cumprir o que determina o tipo de prevenção para aquela atividade, ele é mandado embora. E as empresas mandaram muitos gestores embora, por questão de segurança e saúde. E aí foi amadurecendo. O trabalho hoje, para mim, tem uma dificuldade, porque eu estou parando de frequentar ambiente de trabalho, porque eu estou pegando essa experiência, dessa quantidade de informações que a gente tem, e transformando em livro, que é uma forma de contribuir. Mas a minha turma continua trabalhando. Agora, a pandemia vem infernizar o trabalho nosso, porque nós não estamos, por enquanto, nós não estamos trabalhando dentro de ambiente de trabalho ainda, não. Mas a hora que tiver todo mundo vacinado, com as 2 doses de vacinas, nós vamos voltar para os ambientes de trabalho. Deixa eu te fazer uma... Em linhas gerais, Perfeito. assim, bem superficial, a experiência foi essa aí. Deixa eu te fazer uma pergunta específica. Primeiro, quando você fala em trabalho prescrito, você está falando basicamente questões de segurança do trabalho ou também tem a prescrição da atividade, digamos, de trabalho? Vamos lá. Esse foi um outro ganho, uma outra dificuldade. No início, nós pagamos um preço muito alto, porque não era comum aqui no Brasil fazer isso. Na realidade, nos ambientes de trabalho, até hoje nós ainda temos uma quantidade muito grande de ambientes que a gente tem 2 linhas de trabalho. Trabalhar para produzir e trabalhar para fazer segurança. Ou seja, nós bifurcamos o que não pode ser bifurcado. Quando nós pensamos em segurança de trabalho, o único jeito de você melhorar a relação do trabalhador com o ambiente de trabalho é você trabalhar, pôr na cabeça dele que não é fazer segurança trabalhando com item segurança separado do item trabalhar para produzir e gerar o produto que ele está incumbido de fazer.
Então, na realidade, hoje, o que importa para nós é trabalho bem feito. E o trabalho bem feito envolve, desde o início da planificação da tarefa, primeiro a planificação do trabalho como um todo, planejamento do trabalho como um todo. E as atividades, elas são fracionadas e a gente vai trabalhar cada fração daquela, ensinando o trabalhador, mostrando para o trabalhador que na hora que ele estiver trabalhando um item, que ali tem um risco presente, na realidade ele não tem que preocupar com o risco, com ele tem que preocupar com o todo da tarefa. É fazer um trabalho bem feito. O risco que está ali presente na tarefa, como é que controla? É ensinado para ele, no nível de compreensão dele, como é que o risco é controlado. E a partir do momento, e aí a gente tem uma atividade que foi muito intensa nos anos anteriores, e nesse sentido, a revista Proteção deu uma contribuição fantástica, e eu acho que maior do que você é capaz de pensar e avaliar, que foi o trabalhar com as normas regulamentadoras. As normas que definem prevenção de um modo geral. Norma que protege a máquina, norma que trata disso, que trata daquilo, que trata daquilo outro. E aí nós fomos associando o trabalho nosso com a legislação brasileira, com o que a empresa tem que cumprir, minimamente o que ela tem que cumprir, e com isso nós temos algumas frentes de trabalho. De um lado, melhorar o ambiente físico do trabalho, melhorar o trabalho, as tarefas. Se ela é uma tarefa de rotina, nós vamos procurar trabalhar dentro da rotina os procedimentos operacionais. Então, o procedimento operacional, que é o que orienta a feitura do trabalho, o item segurança do trabalho é incluído nesse procedimento, nessa orientação. Ao ensinar o trabalhador como é que executa o trabalho, cumprindo o procedimento prescrito, os itens de segurança estão lá dentro. E aí, esses itens estão sinalizados dentro do procedimento com cor seguindo o mapa de risco. Se num determinado momento da tarefa a prescrição está escrita em cor vermelha, o trabalhador tem que ir lá no procedimento e olhar o que ele tem que fazer ou não fazer para que ele não coloque em risco a vida dele, a vida da máquina ou do produto que ele está desenvolvendo. Então, na realidade, o que nós fizemos foi trazer segurança do trabalho para dentro dos processos produtivos, e na hora que está falando de produção, nós estamos automaticamente, simultaneamente, falando de segurança e saúde do trabalho. E aí é que nós conseguimos colocar em prática as ferramentas de gestão. E aí são uma série de procedimentos, como regra de ouro, é uma ferramenta de extraordinário valor. As regras de ouro nós vamos definir a partir do mapeamento dos riscos e da classificação dos riscos, quais os riscos que vão ser geridos por regra chamada regra de ouro. Regra de ouro é aquele item que está assinalado ali em cor vermelha não pode ser feito senão da forma que está prescrito, porque ele é um risco grave e se não for feito da forma que ele está prescrito, com a precaução, com a medida de controle requerida, ele deixa de ser apenas um risco grave para ser grave e iminente. E risco grave e iminente
o que o trabalhador sabe e hoje está colocando em prática dentro do ambiente de trabalho é o que nós chamamos não iniciar, interromper, que na literatura que nós temos aí é a chamada recusa-tarefa. Se você imaginar para fazer trabalhador recusar uma tarefa no início do trabalho, como nós conseguimos fazer a princípio, o trabalhador, eu não vou fazer isso, porque senão me manda embora. É preciso o gestor dele chegar e falar, olha, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Se você executar essa tarefa aqui, sem os requisitos necessários, você está cometendo uma falta grave e pode ser punido por ela. Antes era o contrário. Se o trabalhador recusasse a tarefa, era considerado como falta grave e às vezes até mandava embora, porque estava ensinando os outros trabalhadores a ser nó cego. A inversão completa dos valores, né? Na realidade, Guzmão, segurança de trabalho são duas coisas. É questão técnica e questão de cultura. E o grande problema é que, às vezes, a empresa contrata uma empresa para fazer um trabalho, e a empresa boa, extremamente competente, e ela vai lá e leva um projeto, um programa, uma estratégia de segurança, que a empresa que está vivenciando a cultura no segundo estágio, por exemplo, tudo que a consultoria está trazendo é programa para terceiro e para quarto estágio. Aí o que você acha que vai acontecer? Aí, o ambiente não comporta e nem suporta aquela experiência. E aí não vai para frente, morre. E uma outra coisa que nós aprendemos ao longo do tempo, mas aprendemos a duras penas, fazer segurança de trabalho com base exclusivamente em comportamento, em algumas situações nós vamos ter ganhos extraordinários, em outras nós vamos ter ganho mediano e em outras nós vamos culpar o trabalhador por problema que não está na alçada dele resolver. E você lembra lá do que era na época como é que chamava? Era um tempo atrás, na época que o ato inseguro. Você lembra no início que a gente tudo era ato inseguro, né? Tudo era ato inseguro. Do mapa inseguro. Tudo é ato inseguro, uma máquina sem proteção, um ambiente desorganizado, o trabalhador com baixíssimo treinamento, onde ele se acidentava. A culpa era dele. É claro que é mais fácil falar que é ato inseguro porque recai sobre o trabalhador. E aí nós começamos a falar que isso não produz efeito a não ser criar aresta entre trabalhador, ambiente e liderança. A liderança para falar que o que gerou um acidente foi um erro do trabalhador, é preciso que ele comprove que o trabalhador foi capacitado para não cometer aquele erro. Quando ele fala que o trabalhador violou uma regra, é preciso a gente saber, o trabalhador está sendo cobrado para trabalhar corretamente, que é cumprindo as regras, ou ele está sendo cobrado por resultado do trabalho? Se a liderança cobra resultado, independente de como se chega a esse resultado, o que acontece? O trabalhador, se ele não pode fazer de um jeito, ele vai fazer de outro. E esse outro jeito que ele vai fazer, ele não tem domínio, não tem garantia de controle. As improvisações não são feitas com garantia de controle. E é aí que dá erro. Então, essa é uma experiência rica. Então, nós trabalhamos hoje com 3 variáveis. Condições físicas do ambiente de trabalho,
aspectos da organização do trabalho, que é dentro desse item chamado organização do trabalho, é que nós vamos estudar o trabalho prescrito. E a outra coisa, o comportamento do trabalhador. E na nossa linha de trabalho, o comportamento do trabalhador é tratado como consequência e não como causa. O trabalhador, quando ele desenvolve um comportamento que não é o esperado, é porque o ambiente, ora do ponto de vista do ambiente físico do trabalho, ora do ponto de vista da organização do trabalho, não era adequado, deixava a desejar. E a partir daí é que nós vamos começar a trabalhar. Por que que o trabalhador erra? Quais são as origens dos erros no trabalho? Para você ter uma ideia, um procedimento de trabalho, nós dividimos esse procedimento em 5 frações. A qualidade do procedimento, a adequação dele à condição de trabalho, a capacitação do trabalhador para trabalhar conforme o procedimento, a orientação que o trabalhador recebe da liderança, de que ali o papel da liderança, o que a liderança cobra, e depois é que nós vamos ver no 5º item as posturas do trabalhador. E a pesquisa mostrou para nós que os 2 itens piores em relação ao trabalho formal está ligado à natureza do procedimento e a adequação dele às condições de trabalho. O procedimento foi escrito por quem não está diretamente envolvido no ambiente de trabalho. Então, descreveu como é que uma atividade deve ser desenvolvida. Quando chega na hora do trabalhador colocar aquilo em prática lá no ambiente de trabalho, a condição de trabalho não é favorável, aí ele não cumpre. Ele não cumpre porque o procedimento não é adequado. E tem um aspecto, só para reforçar uma dúvida minha. Um trabalhador brasileiro que tem uma cultura e um jeito de trabalhar, imagino, diferente de um europeu, um americano, ele é mais criativo no sentido de improvisar? Num caso desse, eu tenho uma dificuldade, o procedimento não me ajuda a fazer aquela produção. E eu vou improvisar. Eu imagino que o europeu seria mais cartesiano e tentaria fazer por algum tempo aquele procedimento daquela forma. Mas o brasileiro vai dar um jeitinho de improvisar, porque ele está vendo que não está dando certo aquele jeito, ele já vai começar a fazer do seu jeito. E isso acaba gerando uma mudança, digamos, de um procedimento que não foi bem elaborado, né? Ah, mas aí você foi exatamente na mosca, meu irmão. Quando nós começamos a trabalhar, a gente chegava no ambiente de trabalho, eu preciso de um procedimento os procedimentos que orientam essa atividade. Você pega, por exemplo, uma siderurgia, eu quero procedimento que trata da matéria-prima, nesse estágio. Procedimento que vai para trabalhar lá nos fornos, altos fornos, por exemplo, na laminação, na aciaria, na laminação, e vai por aí afora. São centenas e centenas de procedimentos. E quando a gente pedia o procedimento, a empresa oferecia procedimento com 20, 30 páginas. Aí a gente ficava olhando aquilo, meu caro, mas você imagina que um trabalhador vai conseguir memorizar um procedimento desse tamanho? Ah, não, mas o procedimento é para ser consultado. Pior ainda, qual é a hora que o trabalhador vai consultar esse procedimento, se a máquina está rodando, se a linha está rodando? Espera aí, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que esse procedimento desse tamanho aqui, você disse que não pode mexer nele, porque vai ter auditoria de certificação, etc, etc. Deixa isso para lá. Vamos trabalhar procedimento
prático. Aquilo que o trabalhador efetivamente precisa saber e que é fácil dele memorizar, é fácil no treinamento de ser passado para ele, e aí, a partir daí, nós vamos ter como cobrar. E aí, um procedimento, por exemplo, vamos só dar a você um exemplo, um procedimento de 15 páginas, nós conseguimos trabalhar com um procedimento de 2 páginas e meia. 2 páginas e meia, às vezes 1 página e meia. Enfim, colocamos no procedimento aquilo que o trabalhador está fazendo na prática. O que o procedimento vai fazer é incluir a melhoria que a empresa está querendo que seja introduzida ali. Se você vai fazer um procedimento que é uma concepção teórica de quem não está lá no dia a dia, por isso é que gera 20 páginas, 15 páginas. Agora, quando você vai fazer um procedimento a partir da experiência do trabalhador, a partir da experiência da liderança dele, que está lá junto com ele, e que foi um dia também trabalhador, você enxuga esse procedimento nesse nível. E aí fica fácil de nós podermos, no treinamento, fazer um treinamento compacto em cima do procedimento. Porque, na realidade, o que você vai nos ambientes de trabalho, na maioria dos ambientes aí, o que é o treinamento para trabalho prescrito? Dá a norma para o indivíduo, aquele trem daquele tamanho, aquele caderno daquele tamanho, e fala com ele, você vai ler. Ele lê, não entende nada, peleja, não faz prova, não certifica se ele aprendeu, qual é a dificuldade que ele teve no procedimento, não faz um acompanhamento da aplicação prática do procedimento. É a partir daí que nós temos dificuldade. Voltando ao que você mencionou, se você deixar o trabalhador brasileiro, principalmente o mineiro, você sabe que por causa da história da mineração e da pressão violenta, mineiro é desconfiado, mineiro não conversa, mineiro inventa, enfim, a sobrevivência, o jeitinho mineiro, e que terminou ensinando o jeitinho brasileiro, é uma praga, uma verdadeira praga. Se você deixar, o trabalhador vai fazer o que ele acha que é conveniente. Se o que ele acha que é conveniente não tiver controle, é aí que você vai ter o quase acidente, o acidente de pequena monta e o somatório de acidente de pequena monta vai terminar culminando numa fatalidade. Quando você estuda uma fatalidade igual nós fizemos, um estudo retrospectivo de uma fatalidade, você vai ver que a fatalidade, ela nasceu, não foi daquele risco específico que gerou a fatalidade, mas foi de um somatório de pequenos desvios, de pequenos problemas que não foram corrigidos. E uma coisa que a gente chama atenção, se o trabalhador está trabalhando, fazendo o que não pode, e a liderança dele não corrige, o que ela está fazendo é incentivando o trabalhador a continuar trabalhando daquele jeito, porque o que interessa para ela é o produto acabado. Só que num determinado momento vai dar errado. E é isso aí, eu acho que o caminho, ele é longo, não é um caminho curto, mas é um caminho que as empresas vêm percorrendo e já fez muita coisa. Mas muita coisa. Agora, eu acho que nós estamos tem muita coisa para fazer aí para frente. Deixa eu só colocar assim, uma observação, para mim me parece muito rico essa sua experiência de estar trabalhando com o processo, né? O procedimento de um trabalho e a segurança ao lado, e não faça o trabalho, depois vem alguém e fala em segurança. Então, integrando isso, né? Porque, na verdade, o trabalho não é desconectado da segurança e a segurança não é desconectada do trabalho, né?
Mas eu queria te fazer, assim, para a gente ir encerrando também, porque a gente já está um tempo falando aqui, estou te explorando muito, eu queria te fazer uma... É um prazer. Ah, que bom, mas que bom conversar contigo. Mas assim, queria aproveitar, fala um pouquinho sobre isso, depois eu faço uma última pergunta, então. Esse reforço que eu estou colocando, que é o trabalho e a segurança juntos, e não um trabalho separado da segurança. Olha, eu acho que fica melhor eu dar um exemplo para você, dar exemplo para você. Perfeito. Eu vou pegar uma atividade que nós pegamos, foi a última que nós pegamos antes da pandemia. Chegamos num determinado local, o trabalhador tinha uma parada, fez uma parada no ambiente, era um ambiente siderúrgico, e para dar manutenção na linha completa que vai da ciaria até lá no lingotamento, lá na laminação final, tem que parar. E aí chegamos num determinado local, tinha que realizar uma atividade de solda e era numa altura, mais ou menos 3 metros, 4 metros de altura. Instalaram os andaimes, fizeram tudo certinho, tudo arrumadinho. O trabalhador, ele estava de posse da orientação para a solda. Ele sabia o que era para soldar, o eletrodo apropriado, a amperagem lá regulada na máquina direitinho, e estava parado, o ambiente parado. Aí nós chegamos lá e eu perguntei, mas por que vocês estão parados aí? Nós estamos esperando o técnico de segurança chegar aqui para poder fazer a delimitação da área de trabalho. Colocar as fitas, delimitando a área de trabalho e fazer autorização, dar autorização para início da tarefa. Eu chamei o gerente geral lá da área e falei, moço, vem cá. Você não acha que esse negócio está muito complicado? O trabalhador saber o que ele vai fazer, você tem atividade produtiva dissociada das atividades de segurança, é isso aí. Você está com 6 pessoas aqui paradas, esperando um técnico que está fazendo o mesmo trabalho num outro canto, quando isso faz parte das atividades da operação. Quando o trabalhador chegar aqui para fazer esse trabalho, enquanto uns estão montando os andaimes, o mesmo grupo está delimitando a área, demarcando a área. Não precisa de técnico de segurança para poder fazer esse trabalho. E quem autoriza o início do trabalho é o chefe da equipe de soldagem. Não é o técnico de segurança, não, moço. E aí, essa é uma experiência, e a partir dessa a gente tem dezenas de outras para poder ir colocando essa bifurcação. O que é segurança e o que é produzir. E a partir de um determinado momento, nós vamos montar um andaime que lá em cima tem lugar para poder atracar o cinto, tem lugar para isso, tem lugar para aquilo. E quem vai criar as condições de segurança para desenvolver a tarefa, porque segurança é parte dela, são os trabalhadores que vão executar a tarefa. Se eles tiverem alguma dificuldade, aí sim, chama o gestor dele, e não o técnico de segurança. O técnico de segurança não tem domínio das operações. Ele sabe o que é segurança para aquela operação, mas domínio da operação ele não tem, porque a formação dele não é aquela. E quando você trabalha com segurança, incluída segurança como parte dos processos produtivos, quando a segurança é acionada, é para falar sobre os aspectos de segurança naquela situação, e não segurança como adendo daquela operação.
É mais ou menos isso aí. Bom, Seu caminho. Bom, eu queria te fazer uma pergunta sobre o trabalho da pesquisa, né? Na verdade, você tem aí 3 níveis de gestores, trabalhadores e profissionais de segurança e saúde do trabalho, que foram consultados, isso. né? A empresa, aí o resultado, assim, claro, eu estou tentando fazer uma leitura, assim, meio rasa, mas, assim, a empresa, eles trabalham na mesma empresa, vamos dizer assim, a visão que eles têm da empresa é a mesma ou é muito diferente? O gestor, ele enxerga a mesma empresa que o trabalhador, o técnico, o engenheiro, o médico, o profissional de segurança e saúde, enxerga a mesma empresa que o trabalhador e que o gestor? No resultado dessas Ô, pesquisas. Guzmão, ô, Guzmão, nós temos essa sua colocação, ela não é boa, ela é genial. Vamos lá. Quando você acaba de fazer um trabalho desse, que levanta as informações, aplica os questionários, faz as entrevistas nós fazemos mais com gerente, com liderança. Em determinada situação, a gente pode entrevistar trabalhador também. Entrevista técnico de segurança, mas o questionário, nós gastamos muito tempo para poder fazer esse questionário, é de uma riqueza extraordinária. Quando nós processamos essas informações, que o estatístico manda para mim as planilhas prontas e os gráficos, já todos eles construídos, e aí eu vou só analisar. Quando você olha o gráfico que compara o olhar do trabalhador, o olhar da liderança de chão de fábrica, a liderança da área, o diretor, e vamos lá para a área de segurança do trabalho, do engenheiro, do técnico, etc. É como se você estivesse trabalhando com a Bolívia, com a Suíça, com a Suécia, com o Japão e vai por No aí mesmo afora. lugar, no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Cada um tem um jeito de ver e de entender. E o que é cultura? Cultura de segurança é o jeito de ver, é o jeito de entender, é o jeito de agir. Ora, se o jeito de ver e de entender é tão disperso dessa natureza, de uma hora para outra, aquilo que o gestor lá embaixo está falando, o gerente, por não entender, ou por não querer entender, ou na maioria das vezes é porque não quer mesmo entender, como é que vai levar isso para o diretor que está lá no topo? E agora eu vou mandar para você uma observação que você vai ver o que é bom para tosse. Em função dessa disparidade de olhar, nós incluímos na pesquisa um outro dado, que é como é que transita as informações, como que elas transitam de lá do chão de fábrica até chegar lá no diretor. Então, os riscos das atividades lá nos ambientes de trabalho, uma vez mapeado, que significa identificado, avaliado e definido a natureza deles, quando isso sobe a chegar no gerente, da linha de chão de fábrica até o supervisor, nós temos uma perda de informação na pessoa do supervisor para a gerência lá em cima de 60% das informações. Deixa eu repetir o número. Para passar do supervisor para a gerência da área, quando chega lá, ele está recebendo 40%, 35% do conjunto das informações que foram geradas lá no chão de fábrica. Do gerente da área para chegar lá no diretor, não chega mais do que 8% das informações. Meu Deus do céu. Aí, quando um trabalhador sofre um acidente grave lá embaixo, lá no chão de fábrica, que nós vamos conversar com o diretor,
Ele fala: o que eu tenho aqui na mão sobre aquele ambiente lá é isso aqui. Quando você vai ver, houve uma omissão nas informações. Risco que deveria ter sido informado ao gerente, ao diretor, que era um risco substancial, um risco severo, não foi, não achava que não era conveniente, ou que não precisava, ou porque nunca houve acidente ali, não informa. E aí, velho, começamos a mudar isso. Como é que um gerente, um diretor, ele vai ficar lá sentado esperando que as coisas cheguem na mão dele? Não. Aí nós fomos buscar essa lição lá no Akio Morita, que é no início da Sony. Akio Morita tem um livro dele, um livro que fala sobre ele, chamado de... O nome do livro é Made in Brasil. Made in Japão? Akio Morita Made in Japão. Made in Japão, isso mesmo. Eu li esse Não é livro. Japão, Muito não. bom esse livro. Made in Japão, você leu. Isso nos anos 90, eu li isso aí, 1990, eu acho. Lá para trás, lá para trás. Ele era vivo ainda, muito lá para trás. Aqui o Morita falava que se o sujeito não andar, ele ia dentro da fábrica, rodava, ele só parou de ir lá no chão de fábrica quando a Sony virou um gigante que não dava mais para ele. Mas ele fala que essa tarefa é do gerente, é do diretor daquela unidade, ele tem que estar lá, tem que estar lá. E esse trabalho nosso tem um item chamado, tem um item que quando a gente está trabalhando com chão de fábrica, nós vamos desenvolver que chama é percepção de risco feito pelo trabalhador, acompanhado pela liderança dele. O trabalhador forma um grupo, que é um grupinho pequenininho, GVC, que é o Grupo de Vigilância Compartilhada. Cada célula de trabalho ela é organizada nesse GVC. Tem um líder do grupo, 4, 5, e é um grupo homogêneo. Esse GVC só pode ser organizado por atividade em questão. Se a atividade é solda, você vai fazer um GVC com soldadores. Se a atividade é lá envolvendo máquina, com aquele grupo ali. E esse grupo anda no ambiente, forma um grupo de 2, 3, 4 pessoas todos os dias. É a caminhada de segurança, é a observação de comportamento. E essa observação comportamental que é feita desse jeito aí, a liderança tem que ir junto. Porque ele chega lá, ele vê o trabalhador, está trabalhando, opa, peraí, ele está trabalhando em desacordo com o procedimento. Ah, é? Então é a hora de abordar o trabalhador. É a abordagem comportamental. E a partir dessa experiência, a gente foi diminuindo a distância que separa a liderança de trabalhador. E os técnicos de segurança também têm que participar desse trabalho, e isso cresceu muito. Os técnicos de segurança melhorou, o trabalho do técnico melhorou demais, mas demais da conta. O técnico de segurança hoje não é mais distribuidor de EPI, não é mais aquela pessoa que fica ali no feijão com arroz. Cobrando normas. Cobrando. Ele tem que cobrar o que precisa ser cobrado. Mas o trabalho dele é de assessoria e de consultoria. Para isso, ele tem que estudar. Para isso, ele tem que estar presente, ele tem que estudar. Quando o técnico fala que não está tendo tempo para estudar, nos ambientes que nós estamos falando, porque você está errado. Se você não está tendo tempo para estudar, é porque você está fazendo o que não é de sua atribuição. É a atribuição da liderança, é a atribuição do líder do GVC, é a atribuição de quem está lá embaixo. Não é sua atribuição, não. Melhorou muito e vem melhorando, não tem dúvida, não. Que beleza esse trabalho, João Cândido. Eu acho que eu fico
Eu fico feliz por ser teu amigo e te conhecer há tanto tempo. A gente se conhece há mais de quase 30 anos, a gente se conhece e eu tenho acompanhado esse trabalho e eu achei muito interessante você falar que é uma cultura de segurança tupiniquim. Na verdade, você, né, acabou idealizando isso, baseado em experiências internacionais, mas adaptadas à realidade brasileira, e implementando isso em muitas Ah, empresas, né? mas você não tenha dúvida, senhor consultor que vai levar trabalho para a empresa na área de segurança de trabalho, cheio daquelas coisas, como se ele estivesse trabalhando na Europa, trabalhando na Alemanha, na França, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, etc, etc. Se ele não entender a cultura brasileira, se ele não desenvolver uma linguagem, todo o material nosso, para você ter uma ideia, quando você faz um trabalho desse, ele vai gerar aproximadamente 500, 600 páginas de manual. Agora, esse material aí é para consulta para quem de direito. O que vai ser entregue ao pessoal da área de segurança, o que vai ser entregue, e esse material também, esse grosso desse material, é para embasar os planejamentos. Vamos fazer um plano? Vamos. A base desse plano está onde? Está aqui, 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 lá, tirado tudo de sua empresa. O retrato da sua empresa está aqui. O nível de maturidade seu é 2 ou 3, ou nessa transição 2 para 3. E aí a gente vai fazer um desenho para ele, o que é segurança de terceiro estágio, se ele está no 2, e o que ele tem que fazer para promover a transição do 2 para 3, e quanto tempo ele vai gastar para consolidar no 3. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tem que estar escrito numa linguagem que quem quer que seja que pôr a mão no relatório é capaz de ler. Se você pegar um trabalhador, como nós temos casos de trabalhador, que a gente passa determinados pontos de relatório, porque as partes estratégicas dos relatórios, isso é do diretor da empresa, é trabalho confidencial que pertence à empresa. Agora, há determinados pontos que nós precisamos trabalhar com o trabalhador, e aí agora você vai botar o trabalhador para ler, ó, o que nós estamos passando para você foi tirado daqui do seu ambiente de trabalho. Vamos ler juntos. E a gente fica surpreso de ver como é que as pessoas são capazes de criar, de avaliar, de contestar, de dizer que aquilo está errado. Quantas vezes o trabalhador já falou comigo, olha, eu não vou dizer que o seu trabalho nesse ponto específico aqui está errado. A informação é que pode ter sido coletada errada, porque não é isso que está aqui, não. Vamos repetir tudo lá para você ver uma coisa. E quando chega lá, o trabalhador está certo. Muito bom. Eu queria. Estou ansioso para receber os originais do livro agora e depois o livro impresso. Quando é que você termina esse livro aí? Olha, eu vou demorar um pouco, Guzmão, porque eu estou acabando agora um trabalho que também gastei muitos anos, foram só 20 anos, que é preparação para a aposentadoria. O livro ficou pronto, Ah, até que é enfim outro. ficou pronto. Eu quero até depois mandar para você, vou mandar os originais do livro, você vai lendo aí devagarzinho, se tiver um tempo, porque na medida que nós estamos trabalhando dentro de empresa, eu chegava dentro do ambiente de trabalho e fazia um trabalho sobre qualidade de vida, né? Sempre eu trabalhava segurança, um olhar também de qualidade de vida, e trabalhava este ano. Quando era no outro ano, chegava lá, perguntava: cadê o fulano que participou aqui o ano passado? Aposentou. Você tem notícia dele? Morreu. Um pouco a mesma coisa com outro, um pouco com outro, e com outro. E isso foi me intrigando, me intrigando. Em alguns ambientes, como o ambiente do judiciário, não há uma criatura mais morredora que juiz.
Ele aposenta, daí pouquinho tempo você pergunta. Eu fiz um trabalho no tribunal enorme. Você chega lá e perguntava, cadê o fulano de tal, o juiz fulano de tal, morreu. Porque se você imaginar, o cara que nasceu, foi criado trabalhando, trabalhou anos e anos, trabalho é parte intrínseca da vida dele. Se ele não se prepara para aposentar, 2 anos depois ele entra, até 2 anos ele entra num esquema de depressão profunda, e aí as doenças inerentes ao quadro depressivo matam o sujeito. É um livro, umas 300 páginas, mais ou menos, mas é um negócio, me deu muito trabalho, porque foi pesquisa também. Ouvimos 1.890 pessoas. Trabalho fantástico. Longo. Trabalho fantástico. Na medida que eu fazia pesquisa da área de qualidade de vida no trabalho, fazia sobre cultura de trabalho, o cara está respondendo um questionário aqui, eu olhava para a fisionomia do sujeito. Não. Quantos anos você tem? Tem 50, tem 50 e poucos anos. Então você vai responder esse outro trabalho. Mais uma pesquisa. Mais um, porque você está perto da aposentadoria. E aí, quando nós observamos, o trabalho foi feito em 2 momentos. Que legal, que legal. O primeiro momento, ele foi encerrado em 2000, aí eu publiquei para a primeira etapa do trabalho, e depois agora nós somos até 2019, ainda fazendo mais pesquisa, ouvi mais 1.600 pessoas, e agora o livro ficou pronto. Que legal, que legal. Eu sabia desse trabalho, acabei esquecendo de falar desse trabalho junto aos aposentados. Você começou com 18 anos, agora está quase fazendo o livro para você, né? Porque mas se aposentando, em grande parte. Pensando no seu futuro também, né? Em grande parte ele foi feito a partir de mim, das minhas experiências. Claro que se você está trabalhando com pesquisa, você, como parte dela, como parte interessada dela, você termina se envolvendo. E aí eu fui vendo, olha, eu tenho 78 anos, e ainda trabalho 10 horas por dia, todos os dias. Que legal, que legal. E com prazer, né? Você tem certeza que com prazer, né? Mas é. Quando você faz o que você tem prazer e que gosta, eu lembro de você fundando a revista, como é que você trabalhou, quanto você trabalhou, de uma hora para outra, ela vira Universidade de Proteção, vira hoje você tem um grupo de negócios, você tem um conglomerado de negócios. Agora, vai perguntar quantas noites você virou à noite, você, sua família. Pergunta. A maioria não sabe. Então, o trabalho do empreendedor velho não é brincadeira, não. E você está com 50 e quantos? 63, Já estou vacinado na segunda dose também. Nesse momento é bom ter um pouquinho mais de idade também, a gente já está vacinado. Mas é. A idade avançada ganha nesse sentido. Umas vantagens, né? A experiência em algum tem momento. Algumas vantagens. E aí está frio? Hoje não está tão frio, mas essa semana passada foi muito frio aqui. João Cândido, eu queria te agradecer muito esse relato, foi fantástico. Ouvi um pouquinho, a gente poderia ficar umas 4, 5, 6 horas aí falando, mas assim, eu sei que acaba sendo... pessoas também gostariam de conhecer mais, mas assim, de repente a gente faz um outro programa, outra hora, para falar um pouquinho mais sobre essa experiência da aposentadoria. Tem uma pesquisa que você fez também sobre trabalhadores noturnos, né? Eu me lembro uma série de coisas que a gente conversou aí. Mas só esse relato desse trabalho que você está desenvolvendo aí junto a empresas aí que ouviu mais de 160 mil trabalhadores. 150 mil trabalhadores. É uma coisa fantástica. Para ser redondo, 152 mil. Que legal. Você está de parabéns e eu queria te agradecer muito por ter dado esse depoimento. E em algum outro momento a gente volta a conversar, porque você tem muita bagagem, eu gosto muito de te ouvir. E você traz a história que foi o início, né?
E muito do seu trabalho tem esse resgate, né? Então, quando você olha o trabalhador, mas também pensa que ele tem uma história e tem um porquê. Então, acho que a segurança também não pode conviver apenas com a segurança tecnicista, mas também com o lado humano, de conhecer o trabalhador, sua origem, sua história. Você falou aí do mineiro, falou do brasileiro, falou de outros povos também. E tudo isso tem a ver com o nosso maior objetivo, que é proteger esse trabalhador, né? Muito obrigado mais uma vez por esse teu depoimento. Olha, Guzmão, antes de encerrar, eu tenho um trabalho, aliás, tem um segmento de trabalho que eu tenho certeza que você vai publicar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu já escolhi quem é que vai publicar o trabalho. Eu tenho certeza que você publica. Primeiro, porque nós temos afinidade. Segundo, que eu acho o trabalho seu de uma penetração extraordinária. É um trabalho que você não é capaz, você que é o dono da revista, você não é capaz de avaliar. A hora que eu vou para dentro do ambiente de trabalho, que eu vou discutir com o pessoal da segurança de trabalho, eles já vão logo falando. Você leu a revista, o número tal da revista? E aí a gente fica com satisfação, porque sabe o que você está publicando, qual é a informação que você está levando para quem está lá na área. Mas uma coisa que nós precisamos é estudar o trabalho, a inserção do trabalho na cultura brasileira. Eu estou trabalhando nesse campo, porque quando estuda trabalho no Brasil, é sempre relação de trabalho e esse confronto de capital-trabalho, não é isso não. O que eu estou querendo trabalhar e estou trabalhando é a inserção do trabalho na cultura brasileira. A mostrar para as pessoas que se você não conhece a história do trabalho, por que caminho nós passamos, evidentemente fica difícil você entender determinadas coisas. Esse aí eu acho que você já pode ir pensando. O livro está bem adiantado, ele já está com 160 páginas, e a ideia minha é quando chegar aí em umas 200 páginas, dar por encerrado. E aí eu vou mandar os originais para você. Fantástico, João Cândido, fantástico de ouvir. Então, estamos encerrando aqui o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando, então, o nosso programa Personagem de Proteção, que nessa edição ouviu esse personagem fantástico, que é o João Cândido de Oliveira, um pesquisador que tem ido a fundo nas questões de segurança do trabalho e do homem brasileiro. Até o próximo programa. Um abraço a todos.